Tudo certo? Podemos? Vamos lá. Então vamos lá, gente. Hoje vamos falar um pouquinho sobre as emergências associadas ali ao uso de álcool e outras substâncias, tá? Eu tentei nessa aula. Alguém está ouvindo? Alguém falou que não está ouvindo. Estão me ouvindo? Alô? Boa noite. Estão me ouvindo? Eu tô ouvindo. Tá? Tudo certo? É que falaram no áudio ali que no chat que não estou ouvindo? Tá. Então, beleza. Então vamos lá. Para mim tá Então, perfeito aqui também, gente. Se alguém não estiver tá? ouvindo, pode manifestar ali no chat. Beleza. Então vamos lá. Para a gente falar um pouquinho sobre o uso de substâncias, gente, a gente tem que entender um pouquinho do funcionamento, né, dessas substâncias no nosso cérebro, né? Obviamente é um mecanismo muito complexo, né? E a gente tende a acreditar que alguns fatores genéticos ali, fisiológicos, ambientais e até sociais podem estar relacionados, né, àquele uso que o paciente começa inicialmente, o uso da substância, pode evoluir, progredir para um uso ali abusivo, né, um uso que vai criar uma dependência, né? Então, pelo mecanismo, pela complexidade do mecanismo, a gente sabe que um sistema envolvido nisso é um sistema de recompensa, né? Onde ele é mediado principalmente pelo neurotransmissor, que é a dopamina. Dopamina, na verdade, é um neurotransmissor responsável ali por aquela sensação de bem-estar, né? Então, o que que acontece? Substâncias psicoativas, quando utilizadas, geram uma liberação muito intensa, né, em grande quantidade na dopamina, e o paciente tem aquela sensação de bem-estar, né? E isso, conforme o paciente vai usando recorrentemente, né, vai usando muitas vezes e transforma isso no uso abusivo, ele é difícil a gente conseguir tirar o paciente desse uso abusivo justamente porque os recompensadores que a gente tem naturalmente, por exemplo, quando a gente faz sexo, quando a gente come uma comida gostosa, faz uma atividade física, eles não são suficientes para gerar aquele bem-estar como as substâncias psicoativas, né? Então, por isso que o uso de drogas, álcool, faz com que esses pacientes têm uma grande sensação de bem-estar e eles recorrem a esse uso constantemente para ter essa sensação de bem-estar, né? Então, assim, alguns conceitos. A gente tem que o uso experimental é aquele uso infrequente, o paciente faz uso esporádico, fez uso uma vez durante a sua vida e depois nunca mais fez esse uso, né? Pode fazer um uso recreativo, que começa a ter um uso um pouco mais social, o paciente vai lá numa festa final de semana, acaba usando, né? Ou, às vezes, o paciente quer dar uma relaxada, também faz uso recreativo, né? Uso frequente é aquele paciente que já tem uma frequência mais elevada, pode ou não ter prejuízo já no uso frequente, né? Desculpa. E o uso nocivo e abuso. É aquele paciente que faz o uso já mais frequentemente, quase todos os dias, uma grande quantidade, já pode ter prejuízos aqui físicos, prejuízos sociais, né? Às vezes o paciente vai ser preso, vai ter problemas com a polícia, vai ter problemas familiares, porque já faz esse uso nocivo e abusivo. E todos esses usos podem gerar uma dependência. Não necessariamente o paciente que fez uso experimental vai gerar uma dependência, tá? Então, o paciente pode ter feito o uso uma vez na vida e não necessariamente tornar-se dependente, né? Mas, obviamente, como a gente falou daquele mecanismo, quando o paciente vai aumentando esse uso, vai tornando esse uso mais frequente, pode virar nocivo, ele tem a tendência em buscar isso com mais frequência, justamente pela sensação de bem-estar, tornando-se uma dependência, né? Então, a gente sabe que a dependência química é considerada uma doença do cérebro, né? Crônica e que é muito recidivante, beleza? Outros conceitos que a gente tem que colocar aqui na nossa discussão. Intoxicação aguda são perturbações ao nível de consciência, da cognição, da percepção, no julgamento, no afeto, entre outros comportamentos ali do paciente naquele momento de intoxicação aguda, né? Então, o paciente faz uso abusivo ou uso esporádico, então, ele faz uso da substância e tem essa perturbação do nível de consciência, né? A abstinência é aquele conceito em que o paciente quando o paciente cessa o uso da substância psicoativa ou do álcool, ou diminui o uso dessa substância. Então, o paciente, às vezes, se, por exemplo, faz uso esporádico, vai lá e usa uma grande quantidade, depois para, ele pode ter abstinência. Paciente que faz uso de longa data, tirou isso de uma vez, ou até diminuiu
esses usos de substâncias, ele pode também ter essa abstinência, né? Sintomas de abstinência. Falando um pouco da epidemiologia, a gente sabe que tem epidemiologia, assim, eu li uma lidinha por cima aí, mas assim, em 2004 foi feita uma avaliação mundial, cerca de 9,6% dos atendimentos em pronto-socorro era devido à intoxicação de uso de álcool ou substâncias, né? No Brasil, também nesse mesmo período, chega a ser próximos 30% das emergências psiquiátricas. Intoxicação aguda por álcool e drogas é muito importante também dentro daquela aula que a gente falou a última vez, né, na agitação psicomotora. É uma das condições que mais causam agitação psicomotora e talvez por isso é o que mais leva o paciente ao ponto de atendimento, né? Busquei também o terceiro levantamento aqui nacional de drogas pela população brasileira, feito pela Fiocruz em 2015 e acho que foi lançado em 2017, tá? E diz lá que a maconha é a droga ilícita mais utilizada pelos brasileiros, né? Cerca de 7,7% do brasileiro da população brasileira já fez uso de maconha. Seguido pela cocaína, tá? O formato pó, né? Porque a cocaína pedra, o crack, ficou mais para trás, tá? Então, a cocaína, aproximadamente 3% dos brasileiros já fizeram uso também. E das drogas lícitas, o álcool, com certeza, é a droga mais utilizada pelos brasileiros. Mais ou menos, mais de 50% dos brasileiros já fizeram uso de álcool alguma vez, né? Então, talvez todos aqui que estejam assistindo, ou a maioria de nós já fez uso do álcool, né? Então, assim, aproximadamente nesse estudo, falava que 30% mantinha o uso frequente ou regular do álcool também, né? E o que a gente tem que ficar atento, tá? Paciente que tem essa... Cortou o slide aí, gente? Acho que cortou o slide, né? Mas não tem problema. Então, o paciente que está com intoxicação aguda ou abstinência de substâncias, primeiramente, ele é um paciente clínico, tá? Então, assim, a gente tem que fazer a nossa primeira avaliação, o paciente é clínico, tá? Por que eu falo isso? Aqui, nós somos residentes, né? E não é incomum que chamem a gente para fazer a avaliação do PS de paciente que acabou de chegar, né? Então, assim, o paciente não foi solicitado exames, não foi feita a primeira avaliação e já chamam nós por causa da intoxicação aguda. Geralmente pela agitação, né? Então, assim, o paciente é clínico, a gente tem que avaliar ele primeiramente clinicamente. Vamos lá. Então, assim, o que a gente tem que avaliar no nosso paciente? História médico geral, um exame físico geral. História médico geral para entender o que está acontecendo, para você conseguir coletar essas histórias aqui detalhadas sobre o uso das substâncias, né? E buscar o maior número de informações possíveis, né? Exame físico geral. Sempre buscar características ali, por exemplo, dilatação da pupila, procurar marcas na ponta dos dedos, às vezes o paciente que faz uso frequente de crack, ele tá com as pontas dos dedos queimado, né, ou às vezes maconha também, procurar ali antebraço para ver se não tem nenhuma uma aplicação, uma região onde o paciente pode ter aplicado também alguma substância. Obviamente, dor torácica no paciente que é aquele paciente que faz uso abusivo de cocaína, que eu vou falar um pouquinho mais para frente também, tá? Então, isso é sempre muito importante a gente avaliar. Na história médico-geral, obviamente, vai entrar aquela questão de você entender qual foi o uso, qual foi a frequência que o paciente fez a substância. Isso também é importante. Quantidade é importante, tá? Então, assim, por exemplo, um paciente que vai ser intoxicado por álcool, tem aquele paciente que faz uso abusivo, às vezes ele tem que ter uma grande quantidade para ter sintomas do uso abusivo de álcool, né? Então, assim, a gente tem que entender quanto que é para o paciente. Tem paciente que, às vezes, uma dose, 2 doses vai ser suficiente para ele ser um uso abusivo. Já tem paciente que vai ser 1 litro, 1,5 litro, né? Então, a gente tem que entender essa quantidade. Tanto também para paciente que é usuário de substância psicoativa, cocaína, crack, a gente tem que ver é, qual foi o uso que ele fez disso, né? Quais substâncias? Eu vou acabar falando na aula aqui separadamente das substâncias, tá? Mas é isso, intoxicação, vamos dizer assim, somente de uma substância não é tão comum. Geralmente o paciente faz associações. Álcool com cocaína, álcool, cocaína e maconha, sabe? Então, assim, a gente tem que entender o que ele fez uso, de qual substância que ele está fazendo uso. Quanto tempo ele está fazendo uso, né? Tem muitos pacientes que vão chegar, às vezes, por uma intoxicação aguda, que ele fez só o uso naquele momento, nas últimas horas.
tem paciente que está 3, 4, 5 dias, semanas, fazendo uso abusivo dessas substâncias, né? Então, isso tudo é importante no nosso tratamento para a gente conseguir dar o melhor tratamento para o paciente. A gente tem que entender também históricos de tratamentos psiquiátricos prévios, né? Pacientes, por exemplo, pacientes com transtorno afetivo bipolar, a gente sabe que eles são mais impulsivos e por isso eles estão mais adictos, né? Tanto ao tabaco, ao cigarro, quanto a cocaína, a maconha, né? Então a gente tem que entender se o paciente tem um histórico psiquiátrico prévio também. Entender o histórico familiar e social desse paciente, justamente porque esses históricos fazem parte do nosso tratamento posterior, né? Depois daquela parte da intoxicação aguda. Exames laboratoriais. Aqui eu coloquei algumas, tá? Mas, assim, é sempre muito importante a gente fazer os exames de admissão desse paciente, né? Eletrólitos, hemograma, função hepática, função renal, toxicológico em alguns hospitais que têm o toxicológico. Por exemplo, nós somos uma referência em psiquiatria, mas a gente não tem toxicológico, né? E isso é complicado, né? Porque um paciente, por exemplo, que eu atendi hoje, negava de pé junto que não fazia uso de substâncias, mas ele tinha muitas características que me faziam acreditar que sim, mas eu não tenho toxicológico para comprovar isso, né? Então fica meio ruim esse tratamento também. A gente acaba tendo que acreditar no paciente e no familiar, né? E eletro. Eletro também eu deixei aqui importante para aqueles pacientes, principalmente com dor torácica e intoxicação ali por cocaína, né? Eu vou falar isso também um pouquinho mais para frente. Mas o que a gente tem que entender é que exames laboratoriais são importantes. Outro exame aqui que eu não coloquei, mas é muito importante, é CPK, tá? Paciente que tem uso de substâncias, ele pode agitar, essa agitação pode ser muito intensa e pode levar um quadro de rabdomiólise, né? Não é incomum que a gente atenda paciente com rabdomiólise aqui, tá? Às vezes paciente, eu já peguei paciente aqui com 100 mil de CPK, disfunção renal, teve que ir para UTI, fazer o tratamento clínico primeiro, para depois a gente fazer o nosso tratamento psiquiátrico, né? Então, isso é sempre bom pedir também. Frequentemente, os pacientes que fazem uso de substâncias têm CPK de 5 mil, que a gente tem que fazer uma hidratação vigorosa, 5, 6 mil, entre 5 e 10 mil é muito frequente, né? Então, por isso que é importante pedir a CPK também. E coletar histórico familiar, ali, quando o paciente não está muito acompanhado, vem sozinho, a gente tem que chamar os familiares para coletar esse histórico do paciente. Se o paciente iniciou o uso agora, recentemente, ou já faz algum tempo que ele está nesse uso, se ele manteve o tratamento ou não, acompanhamento ou não, né? Então, isso é importantíssimo. Primeiramente, a gente tem que avaliar o paciente clinicamente, tá bom? Vamos lá, vou falar um pouquinho de cada substâncias agora, tá? Então, a relação ao álcool, né? Como que o paciente vai se apresentar na intoxicação aguda? Todo mundo aqui já deve ter pego um paciente na UPA, no PS, no SAMU, intoxicação aguda por álcool, né? Então, é muito, muito comum. O paciente apresenta uma clínica variável, desde, às vezes, desorganização, agitação, fala enrolada, aquele hálito etílico, né? Então, assim, uma apresentação variada de intoxicação aguda. Depende muito do nível de gestão alcoólica, tá? E a tolerância do paciente. É aquele paciente que eu falei para você. Se é um paciente que tem essa questão do etilismo crônico, ele vai precisar de muito mais álcool no sangue, nível de álcool no sangue, para apresentar esses sintomas de intoxicação aguda, né? Já aquele paciente que quase nunca bebe bem esporadicamente, às vezes vai numa festa, faz um uso abusivo, que é um pouquinho mais para ele já pode apresentar também essas intoxicações agudas, né? E como que a gente vai tratar? Primeiramente, avaliação clínica, vamos estabilizar o paciente, monitorização. A gente vai fazer soro fisiológico. Se o paciente estiver desidratado, então o paciente às vezes tem aquela condição de rua, etilista crônico, a gente vai fazer essa condição de hidratação EV se necessário. Se não, hidratação VO também pode ser feita, né? Glicose hipertônica. Aqui a gente coloca porque alguns estudos indicam que, não contraindicam, mas peçam um cuidado na glicose, né? Às vezes a gente tem a tendência, o paciente chegou já utilizado, fazer um soro com glicose para todo mundo, e na verdade às vezes o paciente tem uma desnutrição, né? Às vezes ali a falta de tiamina, né, da vitamina B1, ele pode levar uma síndrome de Wernicke-Korsakoff ali, né? Então, assim, evitar
fazer para todo mundo, a gente tem que fazer com indicação. Se tiver uma hipoglicemia, a gente acaba fazendo. Lembrando que, se a gente for fazer, sempre faça tiamina também, tá? Nunca faça sem a tiamina. Pode fazer a tiamina e logo em seguida já faz a glicose, né? Isso aí é um tratamento proposto. O álcool não é absorvido pelo carvão ativado, tá? Então, assim, não adianta a gente fazer uma lavagem gástrica ali com carvão ativado, porque o álcool não vai ser absorvido pelo carvão, então não vai ser muito útil para a nossa situação de intoxicação aguda. Beleza? Abstinência, tá? Síndrome da abstinência do álcool, né? SAA. Geralmente, início dos sintomas de 4 a 12 horas, com um pico no segundo dia e melhora entre quarto e quinto dia. Isso aqui é bem importante, tá, pessoal? Por quê? Essa temporalidade, eu falo aqui do hospital novamente, porque é o que a gente tem mais, que eu tenho mais rotina, né? Às vezes o pessoal pede para mim, avaliação da psiquiatria, possível abstinência alcoólica, o paciente está internado há 20 dias, há 30 dias. Então, assim, provavelmente não é. Pode ser um quadro de delírio que a gente vai falar ali mais para frente. Mas provavelmente não é um quadro de abstinência ao uso de álcool, né? Já faz muito tempo que o paciente está abstinente, se ele está internado mais ou menos 30 dias, a não ser que ele esteja bebendo dentro da... Deixa eu só perguntar, alguém me perguntou se a tiamina na emergência aqui tem que ser EV ou pode ser VO, e quanto tempo antes da glicose. Eu já vou falar, tá? Não sei quem perguntou ali, eu vou falar porque eu vou falar separadamente aqui das síndromes, eu já vou falar quando a gente faz EV ou VO, beleza? Onde que eu parei? Tá, só pela questão da abstinência. Então, assim, isso é importante, o tempo, para a gente entender como que vai funcionar, né? Então, o paciente chegou para você, se você espera que não vai dar alta para ele amanhã ou logo depois de amanhã, né? Porque você sabe que ele pode ter uma abstinência e ele vai retornar ao serviço de saúde, né? Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado nisso aí. Então, assim, iniciou os sintomas lá de 4 a 12 horas com pico no segundo dia. Isso é muito importante a gente saber. Quais sintomas? Principalmente tremores, desconforto gastrointestinal, ansiedade, irritabilidade, elevação da PA, alteração da PA, uma taquicardia, uma hiperatividade autonômica, né? Quando isso é agravado, a gente pode ter convulsões, alucinações e até mesmo delírio, né? Que eu vou falar ali um pouquinho mais para frente também. Bem direto, tá, pessoal? As aulas hoje eu não vou falar muito da fisiopatologia, vou falar mais de sintomas de intoxicação, sintomas de abstinência e como tratar, beleza? Então vamos lá. Tratamento farmacológico para abstinência, né? Estabilização clínica é o principal. Vou bater nessa tecla sempre, porque a gente tem que sempre monitorizar esse paciente. E paciente mais tranquilo, com abstinência leve, a gente pode fazer medicação VO, diazepam, de 10 a 20 miligramas, entre 2 e 4 horas, no máximo 60 miligramas dia, tá? Se o paciente já tiver uma insuficiência hepática, lembra sempre que a gente vai preferir o lorazepam. Eu disse na última aula, porque ele é uma medicação que é mais indicada para paciente com insuficiência hepática, tá? Então, no máximo 12 miligramas dia, tudo bem? Essa reposição de tiamina pode ser feita VO, 300 miligramas de 12 em 12 horas, e reposição hídrica VO ou intravenoso, tá bom? Isso aqui fica ao critério dependendo da gravidade do paciente. Se agitação psicomotora, vamos lá, fazer monoterapia de Aldol. Essa é a preferência, tudo bem? Então, fazemos monoterapia de Aldol, lembrando, respeitando a dose máxima do que eu disse na última aula. Então, até 20 miligramas dia, né, que seriam 4 ampolas, a gente tem uma boa segurança de efeitos colaterais também. Beleza? Tá, o que a gente tem que evitar? Eu falei lá antes, glicose sem administração de tiamina, né, justamente pela questão da síndrome de Wernicke-Korsakoff. Uso rotineiro de fenitoína, tá? Também eu acabei dando uma lida um pouco mais aprofundada disso. O paciente geralmente entra em abstinência alcoólica, tem convulsão. O paciente não tem histórico de crise convulsiva prévia, certo? Então, assim, às vezes você faz diazepam EV, o paciente não melhorou, você não quer fazer de novo, né? E fica meio na dúvida, você quer ir dentalizar esse paciente, tá? Os estudos demonstraram que não tem muito benefício em dentalizar esse paciente, entende? O tratamento em si é com o diazepam mesmo, tudo bem? Então, assim, a gente tenta evitar esse uso rotineiro de fenitoína. Antipsicóticos, clorpromazina e levomipromazina, a gente tenta evitar também, eu disse na última aula, mas aqui vamos relembrar, por quê?
esses antipsicóticos baixa potência, eles têm muitos efeitos colaterais, né? Então, o principal efeito colaterais dos antipsicóticos é diminuição do limiar convulsivo. Então, às vezes, você vai começar a fazer clorpromazina, né? Vancomycina a rolê para o paciente porque está agitado, ele vai diminuir o limiar convulsivo, o paciente vai entrar em crise convulsiva, né? Então, assim, evitar esses antipsicóticos. Se precisar usar um antipsicótico de alta potência, a Aldol é o mais recomendado. Lembrando que também pode levar a crise convulsiva, mas aqui a gente prefere ele porque eu acho que ele... Acho não, porque ele é mais bem recomendado, tudo bem? Então, vamos lá. Na abstinência. Então, o que que a gente tende a fazer? Então, vamos lá. O paciente entrou, fez uso abusivo de álcool, está com aquela intoxicação, a gente fez aquele manejo inicial, passou para o segundo dia, o paciente já começou a melhorar, mas apresentou tremor, apresentou sinais de abstinência. A gente vai manter esse benzodiazepínico? Vai. Por quanto tempo? Até a melhora dos sintomas de abstinência, tá? Alguns estudos recomendam que não passe de uma semana, tá? Mas ali, assim, até 4 semanas você pode usar. Só vai passar de uma semana se o paciente manter esses sintomas, sinais e sintomas de abstinência, tá? Não é incomum. Nossos pacientes aqui passam de uma semana às vezes, tá? Eles começam a apresentar no quarto dia sintoma de abstinência, passa até uma semana, 10 dias, entende? Então, assim, você pode elevar esse benzo até 4 semanas no máximo, para você também não gerar no paciente uma dependência ao benzodiazepínico, né? Então, você melhorou esse paciente, melhorou os sintomas de abstinência, já vai reduzindo, vai desmamando esse benzodiazepínico, para posteriormente você já pensar em fazer um outro tratamento para abstinência. Qual o outro tratamento que a gente tem bem estabelecido? Naltrexona, tá? Antagonista opioide. A gente pode fazer início desse tratamento com 50 miligramas, com dose máxima ali, não tinha bem estabelecido em bula, tá, gente? Mas eles viram que 300 miligramas é o que a gente tem mais disfunção hepática. Então, por isso que eles colocaram até 300 miligramas dia, é um limite bom. Por quanto tempo que a gente faz essa naltrexona para abstinência? Estudos demonstraram que nas primeiras 12 semanas ali, é a maior indicação justamente por postergar essa abstinência do paciente. Então, lá, o paciente veio, teve uso abusivo, quer parar de fazer uso de substâncias, né? Quer ficar em abstinência, você avalia, toma um cuidado se ele não está fazendo uso de opioide. Se ele não está fazendo uso de opioide, a gente pode iniciar naltrexona e diminuir o diazepam. Se ele está fazendo uso de opioide por alguma dor crônica, alguma coisa assim, ou às vezes ele até tem um uso abusivo de opioide, você tem que retirar esse opioide por no mínimo 7 dias, para depois começar a naltrexona, tá? Então, assim, você fazendo uso de naltrexona, você induz a abstinência do paciente, ele consegue perdurar maior período na abstinência, tá? Geralmente a gente fala ali em tratamento de 12 semanas. Obviamente isso já vai ser o tratamento ambulatorial, juntamente no CAPS-AD, com equipe multidisciplinar, psiquiatra, psicólogo, fazer as psicoeducações também lá no CAPS-AD, né? Geralmente a referência de CAPS-AD é bem comum nas cidades aí, entende? E o acamprosato, a gente também pode usar, tá? O acamprosato ele é 333 miligramas. Paciente tiver menos de 60 quilos, a gente pode fazer 2 comprimidos de 12 em 12 horas e acima de 60 quilos de 8 em 8 horas, tá? Pode até ser associado com naltrexona, tudo bem? E não tem essa questão de esperar a interação com o benzo ou não, a gente pode usar ele, tá? Também, aqui, se você não sabe, a gente não sabe muito bem como iniciar a medicação, a gente encaminha o paciente para CAPS-AD para fazer esse segmento posteriormente também. Lembrando que naltrexona e acamprosato, eles são muito mais efetivos no paciente que quer manter a abstinência. E talvez esse é o nosso principal problema no nosso tratamento, né? Porque a taxa de recaída ao uso de álcool é muito grande. Então, o paciente às vezes faz uso abusivo, tem sintomas de abstinência, ele fica ruim, ele entende a gravidade dos sintomas, aí ele fala para você, vem com aquele discurso, não, doutor, é a última vez que eu bebi na minha vida, eu não quero beber mais, e aí você explica para ele, assim, ó, vou deixar um benzodiazepínico, e o benzo você não pode beber juntamente com o álcool, tá? Aí ele fala, ah, doutor, aí eu já não sei, aí eu já fico na dúvida, não sei se vai dar certo. Né? Então, assim, ele já sabe que ele provavelmente vai recair, né? Então, é difícil também a gente indicar às vezes naltrexona e acamprosato se o paciente vai fazer uso posteriormente ao internamento, né? Então, por isso que é bom fazer esse acompanhamento também no CAPS-AD, é a melhor indicação. Mas supondo que o paciente chegou para você quer mandar ele para casa, manda para casa com benzodiazepínico, orientação sobre não fazer uso concomitante com álcool,
tá? E buscar o CAPS-AD certinho, beleza? Falando um pouquinho ali da encefalopatia de Wernicke, na verdade, ele é uma síndrome dentro é uma doença dentro da síndrome de Wernicke-Korsakoff, tá? É uma encefalopatia, na verdade, é um estado confusional agudo justamente pela carência de tiamina, tá? Da vitamina B1. Os sintomas, o paciente com carência nutricional, pode apresentar nistagmo, ataxia, mudança do estado mental, tá? E a gente tem que sempre avaliar isso aí. Agora, respondendo talvez a sua pergunta lá, como é que a gente vai fazer a reposição de tiamina no paciente que está próximo numa encefalopatia de Wernicke, ou está com aqueles sintomas meio confusos ali, se está na dúvida se tem ou não, você vai fazer, como é que você vai fazer esse tratamento? Então, ali, agudamente, a gente pode fazer tiamina intravenoso, tá? 500 miligramas, dilui num sorinho ali, faz mais ou menos de 30 minutos, de 8 em 8 horas, por 2 a 3 dias. Melhorou os sintomas? Podemos progredir para tiamina ali, 250 miligramas EV ou 300 miligramas VO de 3 a 5 dias, tá? Melhorou os sintomas, pode perdurar ali por mais uns 5 dias e depois retirar a tiamina, tá? Você não precisa perdurar a tiamina ali 1, 2, 3 meses, tá? Pode deixar assim só durante os primeiros dias. Doutor, não deu certo a primeira vez que a gente fez ali tiamina de 500 miligramas EV, o que a gente pode fazer? Pode repetir por mais 2, 3 dias. Mantém isso e aí faz a avaliação de novo. Aí avalia exames laboratoriais, né? Se não tem alguma outra alteração. Você às vezes está confundindo também. Tudo bem? Quanto tempo pode ser feito antes da glicose, tá? Geralmente, assim, a gente vai fazer aquela situação. O paciente tem hipoglicemia, você não vai evitar esperar muito, já faz a tiamina e já faz a glicose, né? Você precisa também, hipoglicemia pode levar a um estado grave até a morte, né? Então, a gente tem que fazer. Se não, espera um tempo. Não tem um tempo em si, um tempo antes, assim, vamos dizer, bem estabelecido. Faz a tiamina primeiro, depois faz a glicose, tá? É só justamente para você não fazer apenas a glicose e não fazer a tiamina, tudo bem? Aí, você fazer isso frequentemente pode levar a um estado ali de encefalopatia. Lembrando que cefalopatia de Wernicke, ela pode, em 80% dos casos, mais ou menos, levar a síndrome de Korsakoff, que é uma demência, assim, de longo prazo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado também com a encefalopatia de Wernicke. Falando um pouquinho sobre delírio tremens, né? Delírio tremens é a forma grave do síndrome de abstinência do álcool, tá? Também é importante saber o uso ali, temporalidade, geralmente iniciada de 1º ao 4º dias após a interrupção do álcool, com duração de 3 a 4 dias. Então, assim, o paciente bebeu, lembra que no 2º dia, com o pico até no 3º, 4º dia, ele pode apresentar sinais e sintomas de abstinência. Se isso ficar muito grave, rebaixando o nível de consciência, tendo desorientação, alterações da senso-percepção, tremores muito intensos, às vezes vai ter que fazer contenção física no paciente, né? Sintomas autonômicos, a gente suspeitar que o paciente está evoluindo para um delírio tremens, né? Então, a gente tem que ser mais rigoroso, às vezes, no tratamento, tudo bem? Quanto tempo dura o delírio tremens? Também de 3 a 4 dias. Quando você faz um manejo clínico ali, o paciente tende a recuperar desses sintomas, tá? Então, estabeleção clínica é o principal. A gente pode fazer medicação VO, às vezes o paciente vai estar aceitando medicação VO. Se ele não estiver aceitando medicação VO, a gente faz medicação EV. Lembrando sempre que o diazepam tem a possibilidade de rebaixamento de nível de consciência, né? Então, rebaixar mais o paciente. Então, você tem que ficar atento ali, monitorizar o paciente. Se ele tiver rebaixamento, a gente vai ter que, às vezes, fazer um suporte respiratório, ventilatório nele aí, tudo bem? Mas se ele aceitar VO, a gente pode até usar doses maiores, vamos dizer assim. Na abstinência, até 30 miligramas por dia, o paciente aceita bem, tá? Então, assim, você vai conseguir controlar bastante essa abstinência com 30 miligramas. Talvez no delírio tremens você vai ter que chegar à dose máxima, tudo bem? Então, assim, saibam a dose máxima do diazepam que pode ser feito, até 60 miligramas dias ali. E do lorazepam para aqueles pacientes que têm insuficiência hepática também, que é 12 miligramas. Aqui a gente já vai entrar com a tiamina EV, tá? Naquele sistema que a gente fez antes ali pela cefalopatia de Wernicke, e reposição hídrica EV também, sempre lembrando com os sinais vitais e controle de outras função renal, função hepática do paciente, tá? Beleza?
Manejo do delirium, tá? Quis colocar o delirium aqui também porque ele é uma patologia muito presente no hospital, muito presente na UPA, e então, assim, não é incomum, na verdade é bem frequente que os clínicos ou as outras especialidades chamem a psiquiatria para avaliar delirium, né? Então, assim, eu acho que isso não é só uma parte da psiquiatria, isso é uma parte médica, todo mundo deveria saber, né? É fácil tratamento, fácil resolução, mas às vezes não é tão fácil o diagnóstico, tudo bem? Então, assim, o delirium é uma das causas de agitação psicomotora também, né? Pode ser causada pelo uso de álcool, né? Então, por isso que eu quis colocar nessa aula. E o que ele vai acontecer com o paciente que tem delirium, tá? Ele vai apresentar uma alteração do nível de consciência, então o paciente pode estar obnubilado, pode ter uma rebaixamento do nível de consciência mesmo, tá? Uma alteração da atenção, o paciente às vezes não tem aquela falta de capacidade de direcionar, quando você fala com ele, ele não tem essa atenção, né? E um déficit cognitivo, atraso de memória, desorientação, às vezes a linguagem fica confusa, né? Fica uma linguagem perturbada, né? Então a gente tem que avaliar esse quadro clínico do paciente. Fatores precipitantes. A gente tem os mais comuns, infecção urinária e respiratória, tá? Então, isso aqui é muito, muito comum. Paciente internado na UTI, paciente às vezes que está quase recebendo alta da UTI, paciente acordou na UTI, acorda, fica um dia bem, começa uma agitação flutuante de uma forma aguda, né? Sempre chama psiquiatria porque acha que o paciente é psiquiátrico. Não é sempre assim, né? Não é porque o paciente toma uma fluoxetina que ele vai entrar vai ter um surto psicótico dentro da UTI. Provavelmente é um delírio, né? Então, a gente sempre tem que estar avaliando essa questão. Benzo, opioide e antihistamínico também podem precipitar o delírio, tá? Então, a gente tem que, se o paciente está tomando essas medicações, às vezes em excesso, e ele apresenta um quadro de delírio, a gente vai ter que retirar ou substituir, tudo bem? E o uso de álcool, que a gente está falando nessa aula também, pode levar ao delírio. Quais os subtipos que a gente tem no delírio? Então, assim, o delírio pode ser hiperativo, misto e hipoativo, né? O hiperativo, talvez o hiperativo e o misto são os mais fáceis de a gente perceber, né? Justamente porque o paciente apresenta ali uma hiperatividade, necessita de contenção mecânica, às vezes fica mais, assim, flutua, faz aquela flutuação, passa por momentos de uma consciência normal para um momento que a consciência está totalmente alterada, né? Às vezes psicose, delírios, né? Então isso aí é no paciente hiperativo e no paciente misto. O paciente hipoativo talvez seja aquele paciente que é mais comum deles, é o delírio que mais acontece, mas é o que é o menos diagnosticado, justamente porque ele é ser hipoativo. Às vezes aquele paciente que está apático, tá? Simplesmente estava indo bem, de repente está apático. A familiar fala, não, estava indo bem, ontem conversou, hoje não fala mais nada, né? Então ficou apático e a gente às vezes não consegue identificar esse delírio, né? Então acontece muito e é o menos identificado de todos. Como é que a gente faz o diagnóstico, tá? Eu coloquei aqui os 4 As, na verdade são siglas em inglês, né? Por isso que o teste mental abreviado ali ficou ao contrário. Mas seria assim, pelo estado de alerta do paciente, né? Então a gente tem que avaliar se o paciente está acordado, sonolento, né? Obnubilado ali. Teste mental abreviado é aquele teste que você vai perguntar ao paciente onde ele está, que ano que ele nasceu, né? Nome do hospital, nome, às vezes, do acompanhante que está do lado. Isso a gente consegue avaliar também. Importantíssimo dentro dos 4 As é a atenção, tá? Se o paciente não conseguir manter a atenção, provavelmente ele tem um quadro de delírio. Se ele conseguir manter a atenção, se você fala com ele, ele entende, ele consegue manter a atenção em você, provavelmente não é um quadro de delírio, tá, gente? Então a gente tem que ficar bem atento nessa parte também. Como é que a gente pode fazer um teste de atenção? Tá conversando com um paciente, pede para ele falar, por exemplo, os meses lá do ano, o nome dos meses do ano de trás para frente, né? Por exemplo, dezembro, novembro, para ver se o paciente consegue, presta atenção em você e consegue verbalizar isso. Tudo bem? E outra questão importante para o diagnóstico é aquilo que eu falei antes, alteração aguda ou curso flutuante. O paciente vem num estado de melhora, por exemplo, da UTI, está indo bem, comunicativo, está se alimentando bem, de repente parece que afunda, né? Tem alteração de consciência aguda, fica delirante, agitado, ou às vezes apático, uma forma repentina. A gente tem que avaliar isso também. Qual que é o tratamento? O mais importante ao tratamento é a prevenção e os tratamentos não farmacológicos. Prevenção
envolve tentar não conter o paciente, deambulação o mais rápido possível, tentar retirar os dispositivos, entende? Às vezes sonda, acesso, retirar esses dispositivos quando possível para melhorar essa questão do paciente. Alguns tratamentos não farmacológicos, né, que a gente pode fazer. Às vezes o paciente usa lente, usa dentadura, a gente tem que devolver isso para o paciente se ambientalizar, trazer familiares ali próximos para ele se ambientalizar também ao local, lembrar o paciente onde ele está, porque muitos pacientes às vezes desmaiam, tem algum rebaixamento de consciência e acordam dentro de uma UTI, dentro do hospital. Eles realmente não sabem onde que eles estavam. A última lembrança deles é dentro de casa e talvez não se lembre mais onde ele estava, né? Então ele acorda, ele fica perdido, não sabe onde está, e isso pode levar também a essa questão do delírio, né? Outro muito importante é a questão de dormir no período noturno e ficar acordado no período matutino, né? Isso é importante também, essa questão do sono e vigília do paciente, tá? Caso isso não funcione, obviamente a gente vai estar fazendo essas medidas também e não está funcionando, a gente pode fazer medicação via oral ou intramuscular. Quais? As que tiver disponível no serviço onde você está. Aldol, risperidona, olanzapina, ziprasidona. Sempre dose baixa, tá? Dose alta pode piorar também esse quadro de delírio. Então, a gente faz dose baixa. 1 miligrama a 3 miligramas dia. Se o paciente muito agitado, você pode fazer 1 miligrama de 12 em 12, tá? Se ele não estiver tão agitado, tiver uma agitação flutuante, pode deixar 1 miligrama à noite e avaliar esse paciente aí periodicamente, tudo bem? Aqui, diferentemente às vezes nos outros locais que eu falei, em que o antipsicótico típico talvez não seja tanta preferência, alguns estudos demonstraram que o Aldol não tem diferença na risperidona no manejo do delírio, tá? Então, se você tiver o Aldol disponível, eles falam que até preferencialmente o Aldol disponível ali para você fazer o tratamento do paciente. Beleza, gente? Acho que é isso de álcool. Vamos lá. Vamos passar para cocaína, tá bom? Então, a cocaína, né? Cocaína e crack, porque na verdade o crack é um subtipo da cocaína também. Mas os dois são um subproduto ali daquela planta, Erythroxylon coca, né? E é a segunda droga ali mais utilizada no país. Então vamos lá. Intoxicação aguda por cocaína. Qual que é a clínica do paciente? O paciente pode apresentar cefaleia, midríase, muito importante, náusea, euforia, aumento de energia, hipervigilância, insônia, agitação psicomotora, comportamento violento é muito comum, tá? Porque às vezes o paciente tem psicose, até paranoia, que seria o delírio persecutório, tá? Então, assim, eu não sei vocês, como o tanto de paciente que vocês avaliaram, mas nossos pacientes, assim, buscar um paciente em cima do telhado, já buscamos um paciente sem roupa na rua, já buscamos, paciente de todas as formas possíveis por uso de cocaína, né? Paciente que às vezes acha que está sendo perseguido pela polícia. Aqui em Foz do Iguaçu tem, o Hospital Municipal é do lado da Receita Federal, sempre tem helicóptero na Receita Federal, eles acham que o helicóptero vai vindo buscar eles. Então, assim, é um desespero quando tem helicóptero ali, a gente tem que pedir calma para todo mundo, que eles acham que estão sendo perseguidos pelos helicópteros, sabe? Então, é bem complicado. E a questão do IAM ali também, tá? Não é incomum paciente que perde a vida muito novo por intoxicação abusiva ali de cocaína e infarto, tá? Então, a gente sempre tem que avaliar isso aí também. No manejo da intoxicação aguda, estabeleção clínica, sinais vitais, avaliar exames, CPK, função renal, função hepática, eletro é muito importante aqui. Se o paciente tiver dor torácica, é protocolo de AM também, tá, gente? Então, a gente tem que avaliar essa questão. Fazer seriar enzimas, fazer eletro, seriar eletro também, tá? Se você achar que tem dúvida no eletro, pode seriar eletro, beleza? Caso o paciente não esteja tão agitado, o que a gente pode fazer? Benzodiazepínicos, tá? Tranquilo, diazepam, lorazepam, antipsicóticos, Aldol e risperidona, tá? VO também pode ser feito. E intramuscular, caso o paciente estiver muito agitado. Aqui a gente pode até associar ao almidazolam e a prometazina, tá? Aquilo também depende da disponibilidade, né, do hospital, tudo bem? Estão me ouvindo? De novo, falaram que não estão me ouvindo, se não tiver, vamos falando.
O que que a gente tem que ter um cuidado com esses pacientes? Obviamente, talvez seja todo mundo já meio que sabe disso, é evitar o uso de beta-bloqueador, tá? Então, porque a cocaína é um vasoconstritor e o beta-bloqueador também é um vasoconstritor do miocárdio, tá? Então, isso pode levar a um quadro de infarto também. A gente tem que preferir os nitratos ali para controle de frequência, tudo bem? É, investigar dor torácica, então eletro, enzimas cardíacas, raio-x de tórax. Por que o raio-x de tórax, tá? Paciente que também faz uso abusivo de cocaína tem aumento de dissecção aguda de aorta, tá? Então a gente tem que fazer essa avaliação também. Lembrar sempre disso. Na abstinência, aqui eu coloquei uma parte do estudo que foi feito ali no 86, foi proposto um modelo de apresentação ali que falava um pouquinho das fases da abstinência da cocaína, tudo bem? Então a gente tem a primeira fase ali, que seria o crash, né? Em referência ao estado de humor do usuário. Então, logo após que o paciente para de usar, de fazer esse uso, né? Ele tem um humor caracterizado aí por disforia, né? Ou depressão. Então, e uma ansiedade importante. Então, o paciente, às vezes, ele vem aquela euforia do uso abusivo de cocaína, de repente, no primeira fase, nos primeiros dias, ele tem uma depressão profunda, tá? Então, uma bad, né? Então, assim, o paciente, é nessa fase, às vezes, que o paciente tem ideação, nessa fase que o paciente tem a tentativa suicida também. Isso aqui é importante, eu vou falar até na próxima aula, no mês que vem. Deixei até meio separado do Setembro Amarelo aí, de propósito, para a gente falar no próximo mês, tudo bem? Também tem uma diminuição global da energia, né? Fica mais identificado, mais fadigado, às vezes mais com mais hipersonia, né? E a fissura é muito intensa nesses primeiros dias, nessa primeira fase, que coloca ali até umas 4 horas. Tudo bem? Na fase 2, que é de abstinência, pode durar até 10 semanas, sendo também a anedonia o sintoma mais característico. A anedonia é quando o paciente não tem perda de vontade, né? Ele não tem a vontade de fazer as coisas. Às vezes até pensa em querer fazer as coisas, mas acaba não tendo aquela vontade de fazer. Tudo bem? Então, assim, nesse período também ele tem aquelas euforias provocadas pelo uso de cocaína, uma memória dessa euforia, tá? E é por isso que essa memória faz com que o paciente tenha essa fissura e vontade de usar, né? Então, tem recaída muitas vezes nesse ponto, tudo bem? Isso aqui é muito importante, porque aqui, às vezes, que a gente tenta tratar o paciente e não consegue, tá? Porque realmente é muito forte essa abstinência, aquela questão da liberação de dopamina é muito intensa, o paciente vai sentir muita vontade de ter aquela sensação de prazer de novo, tá? Isso é tão importante, eu tenho um paciente que eu atendi recentemente, é um paciente que já estava tendo problema social com a família, com a esposa, o paciente tem filhos, ele estava querendo parar, mas ele não conseguia passar muito dessa fase. Ele ficava no primeiro mês muito bem, no segundo mês ele fazia, assim, coisas absurdas para tentar usar. Uma coisa absurda que eu achei que ele fez, assim, que pode até não parecer, mas assim, a esposa dele ficava vigilante, é, mantinha a vigilância dele, né? Literalmente, assim, 24 horas em cima dele. Ela foi junto com ele no banco para tentar tirar um dinheiro. Ele estacionou o carro na frente do banco, fingiu que ia entrar no banco, saiu por uma porta lateral, ele saiu meio escondido, pegou um Uber, foi do outro lado da cidade, que era na Boca, pegou cocaína, fez uso abusivo de cocaína e voltou para o banco. Depois de um tempo, a esposa continuava lá ainda, esperando ele. Mas já tinha feito uso abusivo de substância naquele dia, né? A esposa ficou indignada, assim, como é que ele fez todo um plano para conseguir usar, justamente porque a abstinência era muito grande, tá? Então ele não conseguiu controlar essa vontade de usar, tudo bem? E a fase da extinção, que é aquele paciente que já consegue perdurar a fase da abstinência ali, mantém só uma fissura residual, né? Mas que aos poucos o paciente vai perdendo essa questão da fissura. Mas, assim, é difícil o paciente chegar nessa fase de extinção, né? Realmente é bem complicado com um paciente que faz uso abusivo de cocaína, tudo bem? Dos nossos pacientes aqui, eu acho, assim, particularmente, os pacientes mais difíceis de tratar. Por quê? Por várias questões sociais. Aqui, o acesso em Foz do Iguaçu é muito fácil, tá? Então, por ser uma região de fronteira, é muito fácil ter acesso à cocaína e até preço. Antigamente, a gente tinha a ideia que cocaína era uma droga mais cara, mas hoje meus pacientes falam ali que tem cocaína a R$ 10, lá da ponte, eles falam que dá para comprar. Então, assim, é bem complicado isso aí, sabe? Eles compram, qualquer dinheirinho eles conseguem comprar cocaína e manter o vício deles. Beleza? Tratamento para abstinência. Infelizmente, a gente tem pouco recurso para fazer tratamento desses pacientes, tá?
A gente acaba utilizando benzodiazepínico para insônia, ansiedade, quando o paciente está muito ansioso ou tem muita insônia, né? Até um pouco de fissura a gente pode usar também. No humor depressivo, vou falar um pouquinho de antidepressivos depois, mas a gente sabe que a abstinência da droga e a abordagem psicossocial é que mais tem efetividade. Justamente porque antidepressivo e anticonvulsivantes, nos estudos, demonstraram baixa evidência ali de que ajudam na abstinência, né? Então, assim, comparando anticonvulsivantes e antidepressivos com placebo, não teve muita resposta. A gente sabe que antidepressivo ali, talvez a mirtazapina vai ajudar um pouquinho, mas falta estudos ainda para comprovar a mirtazapina como uma coadjuvante para ajudar ali na abstinência, manter o paciente na abstinência de uso de cocaína. Tudo bem? Naltrexona, coloquei aqui, mas tem melhor evidência para o álcool, né? Então, a gente faz, às vezes, uso naquele paciente, mas off-label, sabendo que talvez não tenha tanto efetividade quanto no uso no naltrexona no álcool, tá? Mas, felizmente, recentemente aí, lá no FMG, eles estão tentando fazer estudos de uma vacina anti-crack, tudo bem? Então, assim, já passou por testes de animais e, se eu não me engano, está em teste em humanos, tá? Então, a vacina, ela vai ser um anticorpo que vai se ligar à cocaína, basicamente, e vai dificultar a passagem da cocaína para a barreira hematocefálica, tá? Então, assim, sendo assim, o paciente não vai ter aqueles sintomas de euforia ou de sensação de bem-estar. O paciente vai conseguir diminuir esse uso aí da substância. Por quê? Às vezes a gente vai usar essa vacina justamente naquele período da abstinência ali, em que o paciente tem muita fissura. Às vezes ele vai estar vacinado, usou cocaína, não teve tanto euforia, não teve sensação de bem-estar, e ele vai conseguir passar mais tempo na abstinência e melhorar e conseguir largar esse vício, né? Mas vamos ver se no futuro próximo aí a gente tem a liberação já dessa vacina para a gente fazer uso na nossa população. Beleza? Falando um pouquinho de metanfetamina, tá? A gente vai entrar um pouquinho no êxtase aqui agora. Então, o êxtase é uma metanfetamina, a gente chama de MDMA, metileno dioximetanfetamina, tá? Conhecida também por bala, pílula do amor, MD, tá? E os efeitos físicos que ela pode causar: sudorese, taquicardia, náusea, cãibra, bruxismo, até visão turva. E alguns efeitos psicológicos: euforia, sensação de bem-estar, aumento da senso-percepção e autoconfiança, tá? E aumento da sensação de proximidade. Então, por isso que é chamada da pílula do amor. O paciente faz uso dessa pílula e ele acha que tem uma proximidade a todas as pessoas que estão na festa, no ambiente social com ele, acaba tendo uma sensação de proximidade, tá? E psicose também é muito importante nesses pacientes. O que a gente faz tratamento? Tá? Não sei se vocês perceberam já, mas já deve ter percebido que o tratamento, na verdade, não muda muito de um para o outro, tá? Tratamento de intoxicação de substância psicoativa é estabilização clínica e tratar os sintomas-alvo, né? Então, às vezes o paciente está muito ansioso, está muito agitado, a gente pode fazer diazepam, antipsicótico e a relação IM ali, tá? É isso que a gente tem para o paciente também intoxicado por êxtase, beleza? Metanfetamina, tá? Então, também é o 4-metilaminorex, é o pó branco, pode ser feito em pó branco ou um cristal, tudo bem? Por isso que ele tem o nome de cristal meth, ice, glass e tina, tá? Intoxicação aguda dele: diminuição do sono, inapetência, inquietação, pode levar também ao IAM e convulsões, tudo bem? Os efeitos psicológicos: hipervigilância, euforia e disforia, tá? Isso é importante também no paciente que faz uso abusivo de metanfetamina. Tá? Também tratamento, estabilização clínica, medicação VO quando o paciente aceita e IM ali quando ele está muito agitado, a agitação psicomotora é muito importante, tá? Sem muitas restrições aqui. O paciente pode fazer uso dessas substâncias também, tá? Abstinência do êxtase e da metanfetamina. Então, assim, o paciente fez uso de intoxicação, o que pode acontecer depois? Humor depressivo, paranoia, fadiga, um prejuízo cognitivo, né? Uma ansiedade, uma agitação e uma anedonia. Tudo bem? Isso tudo são sintomas na abstinência do paciente também que fez uso de metanfetamina e êxtase. Aqui eu coloquei o tratamento para vocês darem uma olhada, tá? No livro está até escrito assim: descanso. Tá? Então, pensa uma mãe que vê o filho uso abusivo de metanfetamina e êxtase e a frustração que o médico tem que falar para ele que ele tem que descansar, ter uma alimentação saudável,
né? Então, assim, é muito frustrante na parte da psiquiatria a gente chegar para uma familiar e falar que, olha, não temos muito o que fazer para melhorar esses sintomas de abstinência ou fazer com que seu filho pare de usar substâncias. Basicamente é interromper o uso, né? Às vezes por medidas sociais, evitar socialização ali em festas, evitar locais onde o paciente pode ter acesso a esses uso de drogas, tá? Então isso é muito frustrante, às vezes, para o psiquiatra, para o médico clínico também explicar isso para um familiar, para o próprio paciente, né? Mas vamos lá, insônia e ansiedade, a gente pode também entrar com benzodiazepínico, aquele craving, que é o desejo do paciente usar a fissura, humor depressivo, a gente faz abstinência de droga e abordagens psicossociais, tá? Encaminhamento para o CAPS sempre é importante também, CAPS-AD, CAPS, álcool e drogas. Vamos lá. Uso de maconha, né? Também, então, um assunto que está mais, veio agora para o ar por causa do canabidiol, né? Mas a gente vai falar um pouquinho da maconha também. Então, a primeira droga ilícita mais utilizada no Brasil, tá? É proveniente da cannabis sativa, tá? E os sintomas de efeitos físicos, que a gente tem? Sudorese, taquicardia, alteração da PA e náusea, tá? Efeitos psicológicos, memória de curto prazo, tem um déficit da memória de curto prazo, lentificação do pensamento, sintomas ansiosos, pode ter ataque de pânico e até psicose, tudo bem? Só que lembrando que a gente sabe que, obviamente, o paciente que tem gene, a gente sabe que a esquizofrenia tem um caráter familiar, né? Então, às vezes, o paciente tem um gene que pode levar a ele ter esquizofrenia, a gente sabe que a maconha é uma das drogas que podem levar o paciente a ter esse quadro de esquizofrenia a longo prazo, né? A médio e longo prazo. Por que eu falo isso? Porque no DSM, que é o livro que a gente tem como base diagnóstica, ele fala que para a gente considerar o paciente que é esquizofrênico, ele tem que ter essa alteração do comportamento no mínimo 6 meses, né? Então, assim, para a gente considerar que o paciente é esquizofrênico. Só que dentro desses 6 meses, o paciente não pode ter uso de droga, tá? Independente de qual seja. Não pode ter uso de substâncias psicoativas. Então, às vezes, o paciente usa maconha, você fala que ele é esquizofrênico, tá? Então, não dá para fazer esse diagnóstico ao mesmo tempo. A gente tem que parar. A gente sabe que o uso de maconha pode levar à esquizofrenia, tá bom? Não só de maconha, tá? A gente sabe que é a maconha que mais leva, mas todas as substâncias psicoativas podem levar também. Então, o que a gente faz numa intoxicação aguda? Estabilização clínica, medicações VO, medicações intramusculares, quando necessário, tá? Geralmente, é difícil a gente pegar uma intoxicação aguda só por uso de cannabis, tá? Eu ainda não peguei. Geralmente, o paciente ele faz uso de cannabis como se fosse uso de cigarro, né? Às vezes, um tabaco, assim, normal, e esporadicamente ele faz uso de cocaína e álcool junto. Daí, às vezes, ele vem por uso das 3 substâncias ao mesmo dia, né? Então, exclusivamente por cannabis, eu não vi ainda o paciente procurar o pronto atendimento só por intoxicação a cannabis. Mas a gente não considera que isso que é bom, né? Isso é ruim também, fazer uso de cannabis frequentemente. Sintomas ali da abstinência, irritabilidade, insônia, fissura, prejuízo cognitivo, tá? Ansiedade, agitação e perda de peso. Isso tudo pode ter também. Até ganho de peso o paciente pode ter, né? Então a gente tem que sempre ficar atento nisso aí. Para tratamento da abstinência, para tratamento da interrupção do uso de maconha, o que a gente tem, né? Poucas evidências, tá? A gente sabe ali que naltrexona, bupropiona, clonidina e ácido valproico tem poucas evidências para tratamento de abstinência ali do paciente que faz uso de maconha, perdão, tá? Alguma coisa promissora a gente tem no CBD, tá? Porém, ainda faltam os estudos. Por quê? Eu estava lendo alguns estudos, e os estudos, assim, até vi o pessoal falando sobre estudos, tá? Então, assim, paciente que foi tratado com CBD para tirar o uso de frequente ou recorrente de maconha. Teve uma boa taxa de resposta, porém, os estudos ainda não compararam com placebo, tá? Então, assim, a gente não tem estudo comparando o CBD com placebo. Então, falta um pouco de estudo para a gente ter certeza que isso vai realmente é melhor do que placebo para controle de abstinência e cessar o uso de maconha. Tudo bem? Mas a gente tem uma questão promissora aí, né? A gente vai ter que esperar, só aguardar uns estudos aí para a gente conseguir deixar isso mais criterioso. Beleza? Estabilização clínica aqui, insônia e ansiedade, a gente pode usar benzo, psicose, abstinência de droga e antipsicótico, tá? Antipsicótico aqui, no paciente que tem psicose por uso de substância, também fica meio assim,
off-label, tá? A gente pode fazer, mas não é para todo mundo que a gente faz. Por quê? Obviamente, se o paciente ficar em abstinência da droga, ele tem a tendência em parar ou cessar essas psicoses, né? Às vezes, delírio persecutório, o paciente pode apresentar, mas se ele parar o uso de substância, se ele ficar na abstinência, ele tem o cessar completo dessa questão da psicose, tudo bem? Aqueles pacientes que depois de, por exemplo, de um mês e meio, 2 meses, ainda mantém psicose, a gente pode entrar assim com antipsicótico. Pode ser que esse paciente vai levar um transtorno, vai abrir um quadro de esquizofrenia também, né? Às vezes ele tem um transtorno, mas vai deixar isso mais relevante. Beleza? Falar um pouco de alucinógenos, tá? Vamos lá. Alucinógenos é uma gama muito grande de substâncias, né? Tem várias e várias substâncias, substâncias muito, muito antigas já, substâncias usadas há muitos anos, muito tempo. E uma coisa importante dos alucinógenos que a gente tem que entender é que estudos demonstraram que talvez o paciente não crie uma dependência ao uso de alucinógenos, tá? Mas então, doutor, eu posso usar um alucinógeno, posso usar um cogumelo aí todo dia, todo final de semana, um LSD? Não é aconselhável, obviamente, por toda a questão social envolvida, toda a questão dos prejuízos, desde diminuição da memória, cognição, né? Então, a gente, obviamente, não aconselha esse uso aí também, beleza? De alucinógenos naturais, eu coloquei poucos aqui, tá? Eu coloquei 3, mas tem vários, tá? Mas, assim, os mais conhecidos que a gente já pegou aqui também, por isso que eu tô querendo falar, ayahuasca, cogumelos alucinógenos e ibogaína, tá? São substâncias geralmente, às vezes, usadas em rituais religiosos, o paciente acaba fazendo esse uso recorrente aí dessas substâncias naturais, alucinógenos naturais, beleza? Alucinógenos sintéticos, tá? Os mais conhecidos ali, eu coloquei LSD, que é o doce, a bala, né? Que vem do ácido lisérgico, tudo bem? E o N-bomb, não sei se alguém teve contato, já ouviu falar desse alucinógeno, tá? E eu peguei um paciente aqui de 19 anos, se eu não me engano, que ele fazia uso só de maconha, ele fez uso de uma bala de N-bomb, tá? Ele ficou psicótico durante 7 dias, tá, gente? Então, assim, movimentos involuntários, psicose, delírios, ele via ET, bicho, ele via tudo que tinha dentro da sala, ele via, sabe? Então, assim, foi umas psicoses mais intensas que eu vi por uso de substâncias aqui na nossa enfermaria. Então, assim, é bem forte mesmo, tá? Esse N-bomb é bem complicado. O que pode causar os alucinógenos naturais ali, né? Eu coloquei uma média de duração. Geralmente eles atuam em 20, 30 minutos, tá? Começam a ter sintomas já. E duração de 8 horas, né? Pode ter até uma duração de 8 horas, uma média ali, tudo bem? O paciente às vezes apresenta euforia, com ou sem irritabilidade, vertigem, náusea, vômito, diarreia, taquicardia. E o mais importante deles, alucinações visuais, principalmente, tá? Pode ter alucinações auditivas também, mas principalmente visuais. Tem uma mudança da sensopercepção, o paciente faz uso de alucinógeno, né? Então, assim, ele acaba visualizando animais, seres místicos, talvez por isso que nos alucinógenos naturais seja tão essa questão religiosa, né? Porque o paciente faz uso e acaba vendo coisas místicas, deuses, semideuses ou demônios, sabe? Então, essa questão religiosa bem envolvida nos alucinógenos naturais. Nos sintéticos, geralmente o início de ação de 30 minutos, pode perdurar de 6 até 12 horas, tá? Também com os mesmos sinais e sintomas ali, tudo bem? Mais importante dos sintéticos é essa questão do cruzamento dos sentidos e percepção do tempo alterado. Cruzamento dos sentidos às vezes o paciente vai, como que é? Deixa eu só lembrar. Ele vai enxergar sons e ter cor. Não sei se eu me engano se eu me embolei aqui, mas ele vai ter uma sensopercepção alterada. Ou às vezes ele vai ver um som muito melhor do que sabe? Muito mais audível do que propriamente ou uma cor muito extravagante, muito intensa, tá? Então ele tem uma variação nessa sensopercepção, tudo bem? Uma percepção do tempo alterada, às vezes parece tudo passando muito devagar, ou às vezes parecendo tudo muito rápido, tá? Isso pode acontecer nos alucinógenos sintéticos. E também aquela questão de proximidade social, né? A gente pode ter nesses pacientes. Intoxicação aguda ali, qual que a gente faz o tratamento? Mesma coisa dos outros, tá? Estabilização clínica, Nesse paciente que fez uso de N-bomb, a gente iniciou o antipsicótico, porque ele estava muito, muito psicótico, mas foi dose baixa. Se eu não me engano, foi risperidona de 2 até 4 miligramas, 7 dias,
a gente acabou reduzindo, mas a gente manteve por justamente o medo de o paciente manter essa psicose por mais tempo. A gente acabou acompanhando ele depois no CAPS-AD também, beleza? Então, a gente pode fazer esse uso de antipsicóticos aí. Inalantes, tá, gente? Então, aqui eu coloquei uma gama de inalantes, que é uma variedade também de produtos que tem, né, esses gases ou solventes. Então, pode ser verniz, tinta, acetona, cola de sapateiro, fluidos de isqueiro, aerosóis agora está muito importante, tá? Principalmente aqui na nossa cidade, porque recentemente teve um menino que chegou a falecer pelo uso abusivo, né, de aerosol, tá? Então, assim, é importante a gente sempre lembrar disso também. Lança-perfume está dentro dos inalantes, está o nosso conhecido Loló aí, né, mais atual, né? Então, também está dentro dos inalantes. Sintomas da intoxicação aguda, da maioria deles ali, tem dividido em 4 fases, tá? Então, a primeira fase ali, aquela excitação, euforia, um pouquinho de perturbação auditiva e visual, tá? Pode passar para a segunda fase, já tem uma depressão do sistema nervoso central, confusão mental, uma desorientação, voz pastosa, visão turva, piora dessas alucinações visuais auditivas, né? Terceiro passo, aquela redução acentuada do estado de alerta, o paciente já está quase obnubilado, né? Às vezes pode ter aquela sensação de síncope e tudo mais. Em coordenação ocular e motora, fala enrolada e reflexos deprimidos. E a quarta fase, que é aquela fase já de intoxicação de abuso, né? De quase overdose, é um estado depressivo tardio, queda da PA, inconsciência, surto psicótico até convulsões. Beleza? Tratamento, para surpresa de vocês, não muda muito, tá? Estabilização clínica, essa ansiedade podemos fazer benzo e agitação psicomotora antipsicóticos, tá? Infelizmente, a gente não tem muitas alterações no tratamento da forma aguda desses pacientes. Beleza? Eu acho que é isso, foi nas referências aqui, deixa eu ver. Só uma questão, eu acabei não falando de muitas outras coisas aqui, por exemplo, tabaco, tá? Porque eu acho que não é uma coisa que leva muito ao internamento por agitação, e sim pela questão, às vezes, de uma doença crônica. E intoxicação por opioide, uso de medicações, porque eu acho que a doutora Michele falou um pouco disso também na outra aula. Eu não quis ser repetitivo. Beleza, gente? Mas, assim, se precisar nas outras aulas aí, precisar falar mais alguma coisa, estou disponível aí para falar para vocês. Acho que é isso. Até cansei um pouco aqui, falei bastante. Show, Hugo. Maravilhosa a aula. Pessoal, alguma dúvida, podem abrir o áudio ou mandar aqui pelo chat. Vai que eu tô vendo o chat aqui agora também, eu posso responder aqui direto. Pronto, o Hugo já está vendo aí. Se alguém quiser abrir o áudio, abrir a câmera, falar, perguntar, gente, fiquem super à vontade. Nada, 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 gente. Tudo tranquilo? Falei Hugo, muito, não deu tempo de perguntar. maravilhosa a tua aula, viu? Esclareceu bastante, porque a gente atende muito paciente assim, né? A gente atende muito paciente intoxicado e muitas vezes com sobreposição de drogas, né? Uhum. O SAMU, pelo menos, a gente tem o hábito de atender bastante, assim, sobreposição de drogas. Isso que você falou da maconha é interessante. O paciente às vezes usa maconha e aí ele sobrepõe com a cocaína e aí intoxica, né? Porque, assim, intoxicação só com maconha eu também nunca vi. Difícil. Mas a gente tem bastante esses outros casos, assim, que sobrepõem. Mas Uhum. excelente aula, viu, Hugo? Muito obrigada. O que mais, Olha lá, gente? deixa eu Quem ver mais? ali. Olha lá. Por exemplo, um paciente que busca UPA porque é usuário crônico de cocaína, porém nos últimos 3 dias usou recorrente e está com dor torácica. Após fazer eletro com resultado normal, ele pode ser medicado ambulatorialmente? Assim, pode, né? Mas assim, se você tem dúvida, ele tem dor torácica, por exemplo, e fez uso crônico, mas assim, o primeiro eletro deu normal. Eu acho que seria bom você ali, coleta uma enzima, espera um pouquinho mais, repete o eletro depois de 30, 40 minutos, né? Faz medicação, avalia se o paciente teve melhor essa dor torácica, né? Assim, vamos lá, medicina defensiva, né? Tenta fazer o máximo que você pode naquele momento para depois fazer aquele acompanhamento ambulatorial, tá? Eu acho que primeiramente tem que descartar, né? Então, assim, você tem certeza que não é IAM, pode descartar, pode mandar em ambulatorial. Mas se ficar na dúvida, vai pedindo mais exames, vai acompanhando, vai observando o paciente.
É isso? Alguém mais? Solucionou a dúvida, Alicia? Mas primeiro pode tentar medicar e ver como evolui, às vezes está com sintomas ansiosos juntos. Isso acontece bastante também. Deixa, tá, deixa eu entender. Por exemplo, se medicar, você fala fazer antipsicótico, por exemplo? É isso, o diazepam? Eu não sei se essa é a dúvida. Ah, tá. Sim, pode fazer. Pode fazer sim, tá? Não tem isso, pode, não tem problema, né? Mas obviamente você vai investigar essa questão do IAM. Você pode fazer medicação. Mas o paciente fica um pouco ansioso, né? Você não quer fazer às vezes uma coisa intramuscular, faz um diazepam, aguarda um pouquinho, avalia, faz novamente o eletro, coleta enzimas, né? Aí pode ser feito. Esses pacientes, principalmente cocaína, né, que eles chegam às vezes com Uhum. taquicardia, às vezes eles fazem taquiarritmias, fazem taquissupra, às vezes até uma vez eu peguei até um paciente com uma que fez uma ataque ventricular. Por conta, né, fazem arritmias graves, então, esses Sim, pacientes é importante, né, monitorizar, isso que o Hugo falou, monitorizar, pegar um acesso, deixar tudo organizado, repetir o eletro, coletar enzimas, né, seriar enzimas, para você ficar mais tranquilo também, para poder dar alta para esse paciente, né, isso, porque às vezes ele sai do pronto-socorro isso. e usa de novo, tem uma É, PCR e depois ainda sai a exatamente. mídia assim, médico libera paciente da UPA, né, sempre É, acontece. Então, É isso assim, isso que eu falei da medicina preventiva, né? Assim, se você tem aham, dúvida, não sabe muito bem se vai conseguir, interna o paciente, né? Interna, avalia, chama familiar, entende? Para a gente conseguir o exato. melhor tratamento possível, né? Se você, o paciente está tranquilo, foi só aquilo uso abusivo, melhorou, não tem mais dor torácica, tem um familiar que é responsável, você consegue encaminhar, beleza, eu acho que dá até para dar alta. Mas, assim, você não se sente muito segura, interna o paciente, né? Porque às vezes, muitas vezes sobrepõe os sintomas e a gente acaba subestimando, né. É que nem quando o Exatamente. paciente tá etilizado, a gente tem uma mania de subestimar, falar assim: "Ai, tá alcoolizado, tá bêbado", e aí o paciente às vezes teve um TCE, você não dá muita bola, você acha que não precisa, o paciente tá rebaixado, então tomar bastante cuidado com isso. Ela perguntou ali, né, porque para coletar enzimas precisa internar, mas Sim, interna para sua proteção mesmo, viu, Alicia. sim. E até eu lembrei de um caso agora que eu ia falar durante a aula, eu acabei esquecendo, tá? Teve um paciente meu que eu ia falar que é importante a gente até entender a qualidade da droga, tá? Porque assim, o paciente aqui em Foz, por exemplo, a gente sabe que essa cocaína que eles usam aqui é muito misturada. Então, é uma, vamos dizer assim, uma segunda, terceira classe. Essa aqui de R$ 10 que eu falei. Então, os pacientes usam ali 10, 15 gramas, você fala assim, mas como que ele usa 10, 15 gramas e não tem tanto sintoma, né? Eles acabam Uhum. usando essa droga porque ela é mais secundária, terciária ali. Aí, às vezes, eles conseguem um dinheiro e acabam fazendo uso de uma cocaína um pouco mais pura, tá? Eles querem fazer a mesma dose. Então, assim, aí a chance de ter overdose é muito intensa. Eu tive um paciente que fez isso, teve uma agitação muito, muito intensa, foi para o tubo, lá dentro da UTI, ele mantinha agitação, difícil sedação, né, entubado. Os médicos optaram por tirar a sedação dele, me mantinha agitação, o paciente com frequência cardíaca elevada e acabou infartando e entrando a óbito, sabe? Justamente por esse uso abusivo aí de substâncias diferentes, tá? Deixa eu só ver aqui. Tem alguma indicação específica lá de gás de carvão ativado, injeção de cocaína? No caso da tentativa de suicídio. É, assim, de cocaína, não temos muitas indicações, tá? Justamente pelo mecanismo. Às vezes vai o pó, às vezes injetável, não vai fazer muito sentido, porque tem paciente que injeta cocaína também, tá? Então, crack, que é pedra, que é inalatório, o pó que é inalatório, não faz muito sentido a gente fazer essa lavagem. O que acontece? Às vezes o paciente faz mistura. Às vezes mistura com êxtase, né, que é um comprimido. Aí sim a gente pode fazer essa questão da lavagem, tá? Ou às vezes o paciente faz, o que que ele acontece? Ele faz esse uso de cocaína, bate aquela bad posterior e acaba fazendo intoxicação exógena com outras medicações. Aí, se essa intoxicação exógena for menos de 1 hora, geralmente que é a indicação de lavagem, né? A gente pode sim fazer essa lavagem também. Tudo bem? Então, assim, em cocaína específico, eu não vi o pessoal fazendo, tá? Beleza? Não sei se alguém viu, Karina, já viu alguma vez? Cocaína, não sei Não, se... é bem isso, porque como ela é inalatório, né, ela não passa É, pelo trato gastrointestinal, então não tem exatamente. muito benefício. O carvão é mais para droga que entra em contato com o trato Uhum. gastrointestinal, né. Bem isso que o Hugo falou.
Tem até no livro ali, eu vi que êxtase é menos de 6 horas, ou seja, se o paciente fez uso de êxtase nas últimas 6 horas, ainda tem indicação de fazer lavagem com carvão. Mas assim, fica complicado, né? 6 horas já É. é meio complicado de fazer a lavagem, Até sabe? porque não é uma grande ingesta, né, diferente quando o paciente Exato. intoxica, tipo assim, tomando 20 comprimidos, que você Uhum, lava e sai ainda uhum. resíduo, né, É ali isso vai aí. ser o quê? Às vezes eles trituram na bebida, faz, É, né, é uma exatamente. Daí diluição fica muito difícil, grande, é acaba boa, ficando não é, faz, não é tão efetivo assim, né? exato, exato. Entendi. Isso aí. Alguma mais aí, gente? Mais dúvidas, gente? Mandem, mandem, mandem. Eu não sei se ficou bom nesse formato, tá? Eu não quis, acho que, entrar em muito fisiopatologia, eu quis mais questão de sintomas mesmo. Acho que ficou um pouco mais objetivo Ficou e super bom, Hugo, ficou bem se alguém, objetivo, se é alguém isso que a tiver gente algum problema, vai precisa, né, falando. sem muita teoria, coisa chata, que seja bem bem prático, assim, para É, nossa prática clínica, eu acho que é isso que o pessoal também busca, né. beleza, show de bola. Beleza, Hugo, muito, muito Acho que é obrigada, isso. sua aula foi excelente, como sempre, esperamos a próxima já ansiosos. Obrigadão. Galera, obrigada. Se tiverem alguma dúvida, quiserem mandar lá pelo WhatsApp também, tá bom? Daí o Hugo responde lá. A aula ficou gravada. Depois eu mando a gravação, o link da gravação lá para vocês também. Show de bola, gente. Obrigado, boa noite e Beleza? até a próxima. Mês Obrigada. que Boa vem a gente noite, faz outra aula. pessoal. Até Valeu, gente. mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.